Bom dia a todos, eu já cumprimentei e para mim é um prazer muito grande fazer parte desse evento e com a tarefa de alguma maneira, apresentar o tema do direito à imagem, especialmente voltada à questão do idoso. Não é? Eu vou explicar um pouco o enfoque que eu pretendo dar, não é? Eu vou falar um pouco da Constituição brasileira. Para explicar um pouco da Constituição brasileira, eu vou contar rapidamente a história, não a partir de 1824, fiquem descansados, não é? Falar desta Constituição e passar algumas características próprias desse texto constitucional, tá bem? Eu vou fazer uma apresentação de como a imagem aparece no texto constitucional e depois passamos para o Estatuto do Idoso, vamos conversar um pouquinho, então, sobre os tipos de imagem, como é que a Constituição vê a palavra imagem. E também vamos falar, é claro, de tudo isso voltado ao tema da pessoa idosa. Bom, eu começaria, não é, dentro desta meia hora que está estabelecida para cada um de nós, falando um pouco da Constituição brasileira, não é? Essa Constituição brasileira que todo mundo reclama, que é muito comprida, que trata de tudo, que precisa ser mudada, não é? Eu acho que não precisa ser mudada e não tem que mudar nada, tem que fazer cumprir só. Já cumprindo já vai dar certo, não é? E eu acho que a primeira coisa que nós temos que ver é que o texto constitucional de 1988 era um texto constitucional prolixo. E era um texto constitucional prolixo porque, na verdade, nós queríamos a todo momento reiterar os direitos. E por que isso? Porque nós estávamos temerosos. Todos nós estávamos temerosos de que esses direitos não fossem respeitados. Nós saímos de um governo autoritário, nós saímos de um governo militar, então todos nós estávamos muito preocupados em assegurar esses direitos. E esta maneira de assegurar esses direitos foi, naquele momento, garantir, repetir e tornar tudo muito claro. Então, se nós olharmos a Constituição brasileira, ela vai ter uma série de repetições. E ela tem uma razão de si. As repetições não foram por acaso, elas foram fruto de uma insegurança. E por isso é preciso entender a Constituição brasileira sob a ótica do povo brasileiro. A Constituição brasileira não tem a cara da Finlândia. A Constituição brasileira tem a cara do povo brasileiro. Então, é exatamente essa ideia que tem que começar a permear o nosso entendimento. E a Constituição brasileira, ela garante, não é, o texto todo é um texto muito reiterado, repetitivo. Se nós pegarmos o artigo 5º, por exemplo, que é o que garante os direitos individuais, ele vai falar, todos são iguais perante a lei, vírgula, sem distinção de qualquer natureza. Bom, se todos são iguais perante a lei, não tem distinção mesmo. Né? Mas vamos escrever, para não ter dúvida. Bom, tá, quer escrever, escreve, pronto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Pronto. Garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, não é, o direito à vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade. Então, todos são iguais perante a lei, não teremos discriminação e nós vamos garantir a igualdade. Tudo isso no caput. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais. Não estava claro ainda, não é? Então, para dar uma arrumada no texto, vamos deixar lá pronto. E é assim que vai sendo repetido. No campo tributário, eu não posso ter distinção entre situações tributárias iguais. Se eu tenho duas situações tributárias iguais, eu não posso ter tratamento diferente. É a mesma igualdade. E assim essa igualdade vai ficando no texto constitucional. E a gente vai repetindo. Tem até dispositivo repetido mesmo no texto. Né? Os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Aparece 2 vezes. Então é assim, é o nosso jeito de ser. Nós não somos como os Estados Unidos da América. Ai, a Constituição norte-americana que é boa. Por que ela é boa? Ela é sucinta. Para o povo norte-americano deve ser muito boa. Para nós, não. Nós não somos sucintos, nós somos prolixos. Eu estou falando já há 5 minutos, não entrei no tema. É uma prova bastante razoável de que nós somos prolixos, né? Eu sempre brinco, 2 ingleses se encontram, 2 americanos, e a pergunta é how do you do? E a resposta qual é? How do you do? Então o americano diz, como você vai? E a resposta é como você vai? Ninguém quer saber como você vai.
Ele pergunta como você vai e o outro responde como você vai. Aqui no Brasil, como você vai? Rapaz, foi bom você ter perguntado. Aquela dor nas costas voltou. É mesmo, mas eu já diminuí a dosagem do remédio. Que bom e tal. Quer dizer, nós somos um pouco assim, não é? Essa prolixidade, ela aparece no texto constitucional. Bom, e como é que isso tudo tem a ver com a imagem, não é? A palavra imagem, e a minha dissertação de mestrado é sobre isso, né? Eu defendi essa dissertação de mestrado há um bom tempo. Eu escrevi sobre o direito à imagem. Essa imagem, na verdade, ela vai ter uma divisão. Se eu perguntar hoje para vocês, o que vocês consideram? O que é imagem? Não é? Provavelmente haverá uma divisão na plateia. Provavelmente alguns dizem, não, a imagem é a reprodução física, não é? A sua imagem, o seu retrato, não é? E alguns dizem, não é isso não. A imagem é alguma coisa diferente. A imagem é meio uma projeção do que você pode eventualmente significar. Não, mas eu só posso significar a partir do meu retrato. Não. Eu começo a perceber, mas será que eu não estou trabalhando com uma diferente posição de imagem? Será que a Constituição brasileira não trata a imagem de duas maneiras? Ou por que ela trataria só do meu retrato? Então nós vamos começar a apresentar para vocês dois tipos de imagem. Uma imagem que nós podemos chamar de imagem retrato. E uma outra imagem que nós vamos apresentar daqui a um pouquinho, que é uma imagem chamada de imagem atributo. Me parece que o texto constitucional protege esses dois tipos de imagem. Não é? Vamos começar pela imagem retrato, que é a mais convencional. Não é? Hoje, não é? A imagem, o tema da imagem é um tema muito discutido. Até porque eu capturo a minha imagem e posso reproduzir essa imagem numa velocidade espantosa para o mundo inteiro. Em alguns segundos, a minha imagem pode estar divulgada de forma indevida para o mundo inteiro. Quanto é a indenização por esta imagem violada para o mundo inteiro, sem a minha autorização? Então, a Constituição brasileira, ela garante a imagem e garante uma reparação por esta imagem. Esta imagem da qual nós estamos falando, ela aparece no artigo 5º, no inciso 10º. Ela aparece ao lado de outros bens: intimidade, vida privada, honra e imagem. É um território guardado para os direitos da personalidade, não é? O ser humano tem direito à sua imagem. Portanto, a imagem é algo que faz parte dos direitos da personalidade da pessoa. Quem gostar e quiser ler alguma coisa sobre isso, há um livro clássico do Adriano Decupes, Direitos da Personalidade. É uma obra muito interessante, uma obra clássica, não é nova, mas é bem interessante. Hoje ela vai mostrando um pouco as características desse direito. E da mesma maneira que eu tenho direito à vida privada, que eu tenho direito à minha intimidade, que eu tenho direito à minha honra, eu também tenho direito à minha imagem. Ao colocar o Constituinte, ao colocar a imagem neste grupo, ele quis dizer que nós estamos tratando da imagem como um direito da personalidade. O ser humano tem direito a ter imagem. Ou seja, esta imagem é protegida. E é protegida e caso haja uma violação, eu tenho direito a um dano moral e a um dano material. O dano material vai se apurar pelo prejuízo causado. Tá bem? Ou seja, quanto eu perdi de dinheiro ou quanto eu deixei de ganhar. Esse é o dano material, não é? O dano material, eu tinha um contrato de publicidade, vamos imaginar que amanhã, não é, eu apareça num outdoor, não é, sabe, fulano consome o produto tal. Imagina, eu não autorizei a divulgação da minha imagem nesse comercial, não é? Bom, quanto custa um cachê para publicar esse tipo? Custa tanto, então, bom, eu teria direito a essa indenização. Mas existe uma outra imagem que nós vamos falar daqui a pouco. Por enquanto estamos falando dessa imagem retrato. Essa imagem que não se limita à face. As partes do corpo também são compreendidas no direito à imagem. Não é? A imagem não é apenas o rosto. Se eu conseguir identificar alguém pela uma parte do corpo ou pela voz, eu estou diante de uma proteção à imagem. A imagem, portanto, é mais do que o rosto. Não é? Vamos imaginar que eu tenha uma modelo de manicure. Ou seja, eu tenho uma modelo de esmalte. Tá bem? Eu não preciso do rosto da modelo
para fotografar uma boa manicure, tá bem? Feita, por exemplo, uma francesinha, não é? Feita com ou sem adesivo, não importa. Os rapazes não têm a menor ideia do que nós estamos falando, na verdade, mas as moças entenderam o exemplo, não é? Então, olha, comercial X ou Y, de uma empresa de manicure ou de esmalte e tal, e eu mostro as mãos da modelo, não mostro o rosto. Se eu conseguir identificar a modelo pelas mãos, eu estou diante de uma proteção à imagem. Então, sem mostrar o rosto, eu posso proteger a imagem. Então, a imagem vai se estender por diversas características próprias desta pessoa. Tá bem? Há uma série de jurisprudências que protegem, não é, diversas situações onde não aparece o rosto, mas aparecem outras características que ligam ao rosto da pessoa. Então, essa proteção dessa imagem também coloca a imagem numa situação de proteção e não proteção. Vamos dar um exemplo. Existem situações em que as imagens não são protegidas, não é? Existe um autor argentino chamado Santos Cifuentes, que tem um livro belíssimo chamado Direitos Personalíssimos. Ele dá o exemplo de algumas imagens que não são protegidas, não é? Se eu faço parte da história, não é? Se eu fui um presidente da República, eu não quero aparecer no livro como presidente da República. Eu não autorizei a divulgação da minha imagem. Está lá escrito que a imagem é inviolável e eu não autorizei. Você não precisa autorizar. Porque neste momento a sua imagem não está protegida. E não está protegida por quê? Porque é um fato histórico, não é? Agora, se eu uso a imagem do fato histórico para uma vantagem comercial, não é? E aí, por exemplo, há alguns exemplos bastante interessantes, não é? Havia um presidente da República que tinha um problema de coluna. E apareceu a cadeira presidencial, não é? Como presidente, e um artefato que protegia a coluna. Então, a imagem do presidente foi veiculada à utilização desse produto comercial. Não é? Então, aí nós estamos diante de uma violação à imagem. Então, a finalidade da publicação, se é um livro de história do Brasil, eu coloco os presidentes do Brasil, evidentemente que eu não estou violando a imagem. Mas, se eu pego, por exemplo, um fato público, não é? Se eu estou caminhando pela praia e sou fotografado pela praia, eu não posso me opor à divulgação da minha imagem. Olha, eu não autorizei a divulgação da minha imagem, espera. Mas nós estamos mostrando no jornal que em Salvador choveu dia tal. E o senhor estava andando na praia de Salvador. Pronto. Não é? O objetivo não é a sua imagem. O objetivo é um painel público. Portanto, nesse caso, a imagem não está protegida. Tá bem? Então, as imagens não protegidas podem ter diversos momentos. Eu não posso amanhã, não é? Eu tenho uma execução penal contra mim, eu sou procurado pela polícia, está lá, procura-se. Não, eu não autorizei a divulgação da minha imagem. Não gostaria de ter meu retrato vinculado. A Constituição me protege. Parece que não é bem assim, não é? Então existem certas imagens que não são imagens protegidas, não é? São imagens desprotegidas. Bom, a indenização por isso é uma indenização por dano material e por dano moral. O dano material, como eu já disse a vocês, é um dano verificado pela parte contratual. O que eu deixei de ganhar, o que eu poderia ganhar com um contrato determinado, não é? Então é uma questão de valores. Eu perdi um contrato, eu poderia ter contratado um cachê para divulgação da minha imagem, alguma coisa assim, não é? Essa imagem, por exemplo, existe uma ação de indenização de uma passista de escola de samba que puxava o carnaval carioca, não é? Na primeira página do jornal, e que fez a empresa de turismo no Rio de Janeiro. Ela usou a imagem desta passista para anunciar o carnaval do ano seguinte. Olha, nosso carnaval é maravilhoso. Esse já não é um fato público. Esse já é um fato de utilização da figura da passista para um contrato comercial de divulgação do carnaval do Rio. Então, a utilização dessa imagem vai variar um pouquinho, e nós vamos daqui a pouquinho chegar no tema do idoso e da sua imagem. Bom, então nós estamos começando a ver que há imagens que são protegidas e imagens que não são protegidas. Eu estou numa praça, por exemplo, não é? Descansando, tomando um café, e amanhã uma fotografia, São Paulo continua acolhedor, ou então o bairro tal continua agradável e tal, eu estou na praça tomando um café, eu não posso pedir uma indenização por divulgação da minha imagem, porque de maneira alguma isto vai modificar o contexto. Então, essa é a primeira ideia de imagem que nós podemos ter. Mas no texto constitucional, ele fala de uma outra imagem.
O texto constitucional fala, lá no artigo 5º, inciso 10º, aliás, no artigo 5º, inciso 5º, ele fala que é assegurado o direito de resposta, não é? E, além disso, haverá uma ação de indenização por dano moral, material ou à imagem. Isto coloca, não é? Porque o dano moral é aquela dor profunda que nós sentimos. Ela pode ter uma expressão financeira. Olha, eu sofri um impacto muito grande, não é? E imagine que amanhã, e infelizmente isso é muito comum hoje entre os adolescentes, por algum motivo alguém tira uma fotografia de uma relação mais íntima e tal, afinal de contas é o amor da minha vida, e parari, parará, não é? Eu não vou falar desses moços, pobres moços, aí se soubessem o que eu sei, porque não é caso de Lupicínio Rodrigues, mas, na verdade, 2 meses depois a relação acabou. E sem querer aquela imagem de arquivo desaparece, ou o celular é vendido, ou alguém captura essa imagem e divulga, e você tem uma relação íntima divulgada sem autorização. Quanto vale esta indenização? Quanto o juiz deve fixar? Pelo dano material, nós também sofreu isso, perdeu o emprego, o diretor mandou embora da escola, não importa o quê. Mas, e a dor de você ter uma situação em que você entendia protegida, não é? Divulgada para todos? Quanto custa isso? Esta apuração do dano moral é uma coisa que funciona um pouco... O Poder Judiciário tem que aprender ainda a construir logicamente padrões de dano moral. Porque ele responde assim, é razoável fixar em tanto. Razoável para quem? Não, mas razoável para mim, juiz. Mas você não foi chamado para ser juiz para trazer coisas razoáveis. Você tem que colocar coisas dentro do sistema legal, não é? Com todo respeito à opinião, mas ele tem que trazer uma fundamentação para esse razoável. Olha, perdeu um membro, ou perdeu não sei o quê, ou tem um sofrimento profundo. Esse dano moral é indenizável, não tem dúvida nenhuma, mas ele não tem um critério fixo. E se vocês forem olhar indenizações por dano moral, vocês vão verificar uma mudança muito grande do judiciário. Entre o mínimo e o máximo são valores. Então você pode ter um problema de uma perda de um membro, por exemplo, e receber uma indenização pequena. Você pode ter um sofrimento decorrente de uma violação da sua intimidade e ter um valor bastante grande. Então isso ainda está em construção pela jurisprudência, e o Poder Judiciário tem resistido a fixar critérios objetivos para esse tipo de situação, fundamentando a decisão, como manda a Constituição. Então não basta dizer, me parece razoável 100 mil, me parece razoável 20 mil, 10 mil, não é? Baseado em quê? Baseado em que essa razoabilidade? Bom, tudo isso, nós estamos falando ainda dessa primeira imagem, mas tem uma outra imagem, não é? Que é uma imagem um pouco construída, é a minha imagem de professor. Ah, professor, é a sua imagem. Não, não é esta imagem, é a minha imagem de professor. E aqui é uma imagem que nós vamos chamar de imagem atributo, não é? Por quê? Porque eu não estou falando da imagem física e nem das partes do corpo. Eu estou falando de uma imagem que é construída. A imagem de professor, a imagem de advogado, a imagem de chefe de família, a imagem de participante de uma família, a imagem de um idoso. Ou seja, eu vou ter uma imagem que é construída por mim, não é? Então, aqui, essa imagem pode ser uma imagem bem construída, mal, não importa, mas é a imagem que eu tenho e que eu construí. Algumas imagens são imagens que são propositadamente construídas de forma dura, não é? Se vocês lembrarem, por exemplo, de alguns jogadores de futebol, não é? O sujeito mais violento, que joga mais pesado, não é? Um ou outro tem lá um nome mais pesado. Vamos lembrar do nosso jogador de futebol, Edmundo, não é? O nome do Edmundo no mundo futebolístico era um animal. Ele jogava de forma pesada, muito viril e tal. Construiu essa imagem, não é? Eu posso construir imagens, não é? De produtos, por exemplo, não é? É muito comum nós termos imagens tão sólidas que o produto é confundido com o nome, não é? Quando os senhores precisarem de uma cópia, por exemplo, os senhores vão obter o quê? Uma xerox, não é? É um caso típico de consolidação de imagem, não é? Eu fico com pena das outras copiadoras, não é? De ter um nome do produto.
do outro como fruto da cópia é duro. Não é? Ah, eu preciso me barbear. Ah, eu vou comprar Gillette. Não é? São nomes que foram, por algum motivo, consagrados. Ninguém, quando corta o dedo, vai comprar um curativo. Você compra um band-aid. Não é? Quer dizer, então são imagens que já estão incorporadas no produto. E são construídas, às vezes pelo acaso, às vezes pela inovação, pelo ineditismo, ou às vezes a partir de um trabalho de marketing muito feito. Não é? Nós tínhamos, por exemplo, cigarros, não é? Certas marcas de cigarro, que eram marcas de cigarros masculinas. O cara via no cavalo, descia do cavalo, derrubava o bezerro, chutava o bezerro, amarrava o bezerro de novo e tal, não é? E aí fumava o cigarro. Não é? É uma marca consolidada, não é? Com uma imagem muito forte. Não é? E de outro lado, você tem uma série de questões. Amanhã eu preciso comprar, não é? Um potinho de alimento infantil. Bom, tem a marca A e a marca B. Ah, não, é potinho? Ah, compra a marca A. Você é nutricionista? Não. Você entende do assunto? Não. E por que você escolheu a marca A? Porque a marca A, não é muito melhor. Não sei, né? Mas a imagem do produto, então essa imagem não fica apenas na situação individual, ela se espalha, não é? Ela caminha um pouco para outros pontos, para o produto, para a marca e vai por aí afora. Tá bem? Bom, mas essa imagem é construída. Ela pode ser uma imagem boa, pode ser uma imagem mais ou menos. Eu posso construir essa imagem. Agora, é evidente, quando essa imagem é tisnada, quando essa imagem é maculada, quando essa imagem é riscada, e pode ser riscada por uma foto, pode ser uma foto quebrada, por exemplo, né? Muitas questões são deslocadas. Eu posso tirar imagens de um pedaço e não mostrar o contexto. Eu vou dar um exemplo, não é? Uma notícia sobre o movimento grevista em São Bernardo. A notícia era assim: enquanto os operários da fábrica apanham na porta, a diretoria do sindicato toma café e joga cartas. Mostrava a diretoria do sindicato jogando cartas e tomando café. O que era absolutamente correto. O que é que foi omitido? O cerco policial ao sindicato. Eles não podiam sair, eles estavam cercados. Mas este dado não foi mencionado. Portanto, eu tenho aí um desvirtuamento da imagem. Eles estavam jogando café? Estavam. Eles estavam tomando café? Estavam. Só que eles não podiam sair. E a notícia não dizia isso. Ou seja, eu estou diante de uma imagem desvirtuada. Tá bem? Ou seja, quem pleiteou a indenização, o sindicato ajuizou uma ação de perdas e danos e ganhou com toda a razão. Porque a notícia era uma notícia maldosa. Uma notícia truncada e claramente preparada para descaracterizar a honra e a imagem daquele sindicato. Tá bem? Então nós estamos verificando que quando se fala em imagem, eu estou falando de duas coisas que podem ser até tratadas diferentemente. Uma imagem retrato, que é o rosto, as partes do corpo, e uma outra imagem, que às vezes não tem nada a ver com a primeira. Não é? Se amanhã aparece um outdoor dizendo, vamos imaginar que eu apareça correndo, não é? Mesmo meio gorducho assim, animado e tal, de tênis, correndo na rua e tal, não sei o quê. Não é? Você vai dizer, nossa, esse comercial melhorou a sua imagem. Isso é verdade. A pessoa, olha o professor lá, daí achava que ele só falava aquelas coisas lá, mas ó, ele corre também, que bacana e tal. Melhorou a minha imagem. Tá bem? Ao mesmo tempo, a minha imagem, se eu não autorizei o comercial, foi violada. Então, a minha imagem retrato foi violada e a minha imagem atributo foi melhorada, não é? E imagine que amanhã eu tenho uma formação religiosa, não é? E na porta da minha igreja aparece lá eu tomando uma cachaça. E nós temos restrições na minha religião, por algum motivo, a álcool, né? Eu saio da igreja. Mas isso aqui atrapalha. Mas era você? Não era eu, foi construída essa imagem. Então aqui eu tenho uma violação da imagem atributo e uma violação da outra imagem, porque para a minha comunidade religiosa, a minha reputação acabou de ser tisnada.
Então, este jogo das duas imagens é um jogo que tem que ser jogado na hora da análise da violação ou não. Bem, dentro desse quadro, nós vamos começar então agora a falar um pouquinho como é que o idoso cuida da sua imagem, não é? Essa primeira imagem, que é esta imagem retrato, é uma imagem de todos nós, tá bem? A regra desta proteção é uma regra genérica, serve para idoso e para não idoso. Qualquer um de nós tem direito à proteção da sua imagem retrato. E essa outra imagem? E essa outra imagem, que é essa imagem atributo? A imagem que nós estamos falando. Como é que eu vou proteger esta imagem? Se eu olhar o estatuto do idoso, o artigo 10º, ele manda proteger a imagem. Não é? Aqui me parece que, além da proteção da imagem física, eu tenho a proteção dessa imagem atributo. Ou seja, desta imagem além da imagem física, esta reputação, mas que não se confunde com honra, porque eu posso construir uma imagem, para mim, ruim, e ao mesmo tempo eu ser uma pessoa honrada. Não é? Não tem muito a ver a imagem ruim com desonra, mas eu posso eventualmente violar esta imagem. Não é? E como é que eu posso violar esta imagem? E aqui passa pela imagem do idoso. Não é? Como é que é esta imagem do idoso? A imagem do idoso tem que ser sempre alguém enfraquecido, destruído, não é? Ele pode estar fragilizado, mas ele não precisa estar humilhado, não é? E quem teria direito a pedir essa indenização? Não é? Quando eu encontro esta veiculação de uma notícia que desmoraliza o idoso, que descaracteriza o idoso, que xinga o idoso, que coloca o idoso numa situação de inferioridade, como é que eu posso obter a indenização desse problema? Ou seja, é evidente que está havendo uma violação a essa imagem atributo de uma categoria enorme, como disse a doutora Nádia, não é? De pessoas que estão sendo tocadas por essa notícia ruim. Vamos chamar assim. Como é que eu posso buscar esse tipo de indenização? Eu posso contratar um advogado e buscar uma indenização própria para mim? Eu posso buscar meios processuais para discutir isso em conjunto? Quem recebe a indenização? Esses temas vão ser tratados em seguida pela doutora Tamara e pela doutora Renata. Na verdade, a minha tarefa era provocá-los um pouquinho com a apresentação desses dois níveis de imagem. Essa imagem que é a imagem retrato, que compreende o rosto e as partes do corpo, e essa outra imagem, que é a imagem criada de bom profissional, de mau profissional, de profissional relaxado, de não relaxado, de profissional atuante, não atuante, de pessoa benquista na sociedade ou não benquista na sociedade, e que pode ser construída a partir do meu desejo. Eu posso criar uma imagem ruim para mim. Eu não quero ser bonzinho. Eu quero ter uma imagem. Pronto, perfeito, eu vou construir minha imagem. Como os produtos podem construir suas próprias imagens. Não é? Há imagens construídas de produtos irreverentes. Não é? É típico do produto vender uma coisa jovial e irreverente. Não é? Como é típico eu querer vender eficiência em um determinado produto. A questão do idoso não fica muito longe disso, porque às vezes eu posso veicular imagens que deteriorem esta figura do idoso, uma figura digna, ou às vezes eu posso ter um enaltecimento dessa dignidade. A Constituição garante o direito à dignidade. Então, quando eu encontro uma imagem, eu posso ter, eventualmente, um dano a essa imagem. E aí nós vamos descobrir um pouquinho como é que nós podemos recobrar, como é que nós podemos exigir o cumprimento de uma indenização por este dano à imagem deste idoso. Por enquanto, a minha parte é só essa apresentação. Eu vou deixar as professoras que me seguem explicar um pouquinho como é que esse dano vai ser liquidado. Muito obrigado.